Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Amai-vos e instruí-vos é a nossa lei. Aqui nós trabalhamos para o Rei dos Reis. Cada estudo é o encontro com a verdade, nos aproxima da espiritualidade. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Vamos andar como filhos da luz, seguindo os passos do Mestre Jesus. O nosso mentor nos exige disciplina, nos faz caminhar dentro das leis divinas. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Se está buscando a felicidade, comece a praticar a lei da caridade. Mas não se esqueça da reforma interior, como orienta o nosso mentor. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Casa santa de amor e fraternidade. Pai amantíssimo, que o Senhor nos dê a graça da tua misericórdia, que o teu amor envolva todos nós, que possamos aproveitar cada segundo da tua companhia, junto dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, ouvindo sobre os ensinamentos do teu Filho, nosso irmão maior Jesus. Porque com certeza, todas as vezes que nos reunimos em teu santo nome, a nossa autoestima se fortalece cada vez mais. Nos faz refletir sobre nós, sobre nossa vida, sobre tudo que temos passado. E chegamos à conclusão que não devemos reclamar de nada, porque tudo que nos acontece está sob a tua supervisão, a tua autorização. Sabemos que quando estamos para retornar à Terra, muitas das vezes, por termos sucumbido em alguma prova, pedimos chance para passarmos por ela novamente, para conseguir vencer a prova. Por isso, temos que nos conscientizar do quanto é importante cada encarnação. Jesus querido, pedimos-te, Senhor, esteja junto a nós, para que nessa encarnação façamos coisas boas, tratemos uns aos outros com paciência, com amor, com dignidade. Senhor, abençoe a nossa noite, que a alegria, a paz e o amor faça morada em nosso ser. E se algo vier a nos aborrecer, que possamos entrar em comunhão contigo, porque a prece dissipa todos os dissabores quando deixamos ser contagiados. A tua bênção, Senhor, nós te pedimos.
Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A nossa leitura dessa noite está em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Que assim seja. O hino, como sempre, cantado pela nossa irmã Ana Laura, a oração feita pela nossa querida irmã Marinês, e o versículo, a leitura foi feita pelo nosso irmão José Martins. Não sei se todos tiveram a oportunidade aí de ouvir o hino de abertura, que não só a Laura, como eu também, e muitos irmãos da nossa casa, têm assim, carinho por esse hino, principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de estar no trabalho da Caminhada do Vem. Esse hino composto por uma irmã muito querida nossa, e que nós utilizávamos, né? Continuamos utilizando, tenho certeza, também no trabalho espiritual da Caminhada do Vem, não só no trabalho físico, utilizado para receber os nossos irmãos na nossa casa. Então, toda vez que nós abrimos aqui o estudo, independente do dia ou independente do responsável que esteja aqui na noite ou durante o dia, quando é o domingo, é sempre com essa felicidade, não só do corpo físico, mas principalmente do corpo espiritual da nossa casa. Receber as pessoas, ainda que dessa maneira diferenciada. É sempre muito bom saber que estamos unidos nesse propósito. Como também a nossa irmã Marinês colocou na oração, unidos aqui nesse propósito de aprendizagem, de estar sempre, por mais que a gente tenha que estar retomando as mesmas lições, como foi colocado também no versículo, mas ainda assim não desistimos, estamos aqui no propósito de aprender sempre, e o intuito é esse, é por isso que nós temos tantas oportunidades, é por isso que nosso Pai Jeová tem esse projeto maravilhoso, que é a reencarnação, que é para que a gente, por mais que a gente erre, que a gente consiga aprender, saber enxergar, sabermos desenvolver nossa autoanálise. E quando eu digo da autoanálise, não só de apontar o que foi o erro, mas principalmente saber onde esse erro nasce. Porque é assim que a gente consegue ir lapidando os nossos ainda problemas, né? As nossas deficiências. Então, que a gente consiga desenvolver um pouco mais essa capacidade, e com certeza ela é desenvolvida assim, através do estudo, através da oração, através de sentarmos e nos analisarmos, vermos como a gente tem andado, não só com relação às nossas atitudes, mas também com relação ao que a gente sente. Porque o que a gente sente nessa caminhada, nesse trecho que a gente já está, da nossa caminhada, o que a gente sente já começa a fazer diferença também, né? Bom, então nós vamos dar continuidade ao estudo. Nós estamos no livro 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, no item Vida Espiritual. Nós vamos dar continuidade hoje na questão 298. Lembrando a todos sempre que o nosso chat fica aqui aberto para comentários, dúvidas. Fiquem à vontade, por favor, para a gente poder conversar, fazer essa troca aqui de conhecimento, de percepções. E sim, como bem colocado aqui pela nossa irmã Ana Laura, esse hino de hoje é um dos hinos, uma das letras que a nossa amada irmã Elielma nos deixou aqui de presente. Questão 298. Kardec pergunta aos espíritos: as almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade a que fatalmente se unirá um dia?
Nós estamos continuando aqui a estudar no capítulo da vida espiritual. A gente está falando do item, dentro do item, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Então, nesse capítulo, os irmãos vão trabalhar bastante com a gente, não só a questão dos vínculos afetivos e que nos unem, mas também com essa desmistificação que a gente tem, infelizmente, de haver metade da laranja, principalmente muito romantizada. Então, os irmãos vão nos esclarecer um pouco com relação a isso e também com relação à atração de um espírito para o outro. Atração que eu digo é de conexão, de união. Uma atração não com numa conotação romântica. E a gente acaba também estudando aqui sobre individualidade. Porque o que eles mais vão nos esclarecer aqui, os irmãos nos esclarecem, é que não teria como haver uma outra metade, porque senão não haveria a nossa individualidade enquanto espíritos. Nós somos seres espirituais independentes. Nós não temos uma outra metade conectada a nada, nós somos inteiros. Então os irmãos nos esclarecem. Não existe uma união particular e fatal de duas almas. Então, aqui eles já deixam claro que não existe essa história, né, que nós ouvimos muito de que um nasceu para o outro. Isso não existe. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, o que os irmãos nos esclarecem aqui? Que, de maneira geral, o que une os espíritos é principalmente um grau evolutivo. Por quê? Porque, dependendo do grau evolutivo desses irmãos, é que nós vamos ter certos tipos de sentimentos. E mais uma vez, no início eu tinha falado sobre a gente começar a dar um pouco mais de atenção, além dos nossos atos, mas também do que nós sentimos, é por isso. Porque a gente começa a se conectar com outros espíritos, seja aqui encarnado, até mesmo a conexão que eu crio com outro espírito encarnado. Ou eu encarnada, crio uma conexão com outro espírito desencarnado. Ou ainda, dois espíritos na erraticidade criam também conexões pelos sentimentos, pela vibração, o tipo de vibração de cada um. Porque se a gente vibra numa faixa, a gente vai se atrair, vai criar conexões com pessoas, espíritos dessa mesma faixa. Então, por isso que é importante a atenção no que a gente tem sentido, alimentado também. Porque é assim que os espíritos se conectam. E assim se dá não só com espíritos que têm um grau evolutivo semelhante ao nosso, mas com os espíritos também que são muito mais evoluídos, que já atingem níveis assim, muito superiores aos nossos. Eles também se conectam por isso. A conexão deles está toda entrelaçada pelo tipo de sentimento que eles alimentam, pelo tipo de trabalho que eles desenvolvem. Então, assim que acontece a união desses espíritos em prol do que eles alimentam e sentem juntos, do que eles vibram. E trazendo um pouco para a nossa realidade de encarnados, isso descortina uma realidade para a gente. Que enquanto a gente continuar alimentando certos tipos de sentimentos, a nossa vivência aqui só vai se tornando mais complicada. E é por isso até que, às vezes, a gente tem contato com pessoas, ou tem que conviver com pessoas, que nós temos que ter um pouco de
não é repulsa, mas assim, é difícil para a gente estabelecer uma conexão com aquela pessoa, porque é nítido que cada um vibra, digamos assim, numa faixa, porque cada um alimenta um tipo de pensamento, de sentimento. A gente acaba se vinculando a pessoas que têm, por exemplo, fisicamente falando, os mesmos gostos que a gente. Tem pessoas que se conectam porque gostam do mesmo esporte, do mesmo tipo de filme, dos mesmos lazeres e prazeres. E assim se dá também com os espíritos. E é por isso que é muito importante a gente manter essa atenção. Principalmente pessoas que já têm uma tendência a pensamentos um pouco mais de vibração mais baixa, um pouco mais melancólicos, digamos assim, porque isso abre portas também para muitos espíritos que têm esse tipo de pensamento, assim como pensamentos agressivos, raivosos. Então é muito importante a gente estar sempre cuidando dessa parte da nossa saúde mental, que consequentemente a parte pensante nossa, né, é o espírito, que é a nossa saúde espiritual também. Até fazer um adendo, no último livro até que eu citei, no último estudo que eu fiz do livro dos espíritos, uma parte dele explica que pessoas hoje, o livro é muito atual e fala de mazelas muito atuais que a gente passa. Então ele fala sobre pessoas que sofrem de depressão. Essas pessoas têm uma razão para sofrer disso, assim como qualquer outro tipo de doença, tá, gente? Eu tô só usando a depressão como exemplo, porque é uma doença que também está muito ligada ao que a gente alimenta espiritualmente falando. Então, os irmãos explicam, orientam, que essas pessoas já nascem com uma tendência física, já há na parte física cerebral uma desordem, digamos assim, para que ela tenha essas tendências um pouco mais melancólicas, e logicamente que isso também vai estar programado, vamos colocar assim, no espírito pelas vivências anteriores dele. E essa desordem orgânica é que dá abertura para o espírito, digamos, vivenciar, né, para poder espiar, vivenciar a doença. E por isso que é muito importante que as pessoas que cuidam e fazem tratamento da depressão fazerem por completo. É importante que a pessoa faça terapia. É importante, sim, que as pessoas tomem o remédio que é prescrito. E, além de tudo, é muito importante que a gente tenha cuidado com a nossa parte espiritual. Porque é ela que comanda tudo o que a gente faz. É ela que vai manter a gente aqui firme. Seguindo, né, principalmente passando por essa etapa, por essa prova. Então, só para a gente ficar aí atento que, assim como os nossos irmãos nos orientam, quando a gente tem atendimento na casa, os nossos médicos espirituais, perdão, eles sempre nos alertam isso. É importante, sim, a gente cuidar da parte espiritual, buscar e estar fazendo o tratamento espiritual. Mas eles nunca passam por cima do que é prescrito para tratamento físico, muito pelo contrário. Sempre deixam claro que é importante a gente continuar mantendo a regularidade no médico, nas consultas, para fazer o tratamento conjunto. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. Então aqui os irmãos ratificam para a gente
que o espírito por si só, ele é uma unidade, ele é completo. Ele não precisa de uma metade. Assim como o Kardec colocou aqui, essa palavra que as pessoas usam de metade, na verdade, ela não seria a palavra mais correta. Seria, sim, um espírito simpático. E que podem haver outros espíritos simpáticos. Não é só um. Então, não existiria essa metade. Porque nós somos seres individuais, nós somos completos. Nós somos inteiros. Não precisaríamos de um outro, de algo além para complementar. E complementar o que somos. E isso é até muito importante, voltando no que eu tinha falado na questão anterior, até mesmo por conta dos sentimentos que a gente acaba nutrindo muitas vezes a necessidade do outro para vivermos a nossa vida por completo, para sermos felizes e colocarmos praticamente esse fardo, porque isso acaba se tornando fardo nos ombros de outra pessoa. E não, isso é nossa responsabilidade. A gente desenvolver a nossa vivência sadia e feliz com a gente, como o Marinês colocou na oração da autoestima, a autoestima às vezes a gente acaba levando muito do ponto de vista da vaidade, mas a autoestima é ter estima. Eu tenho que desenvolver uma estima por mim, amor por mim. Tenho que cuidar de mim. Não é só nessa parte muito vaidosa que a gente olha de cuidados da parte física. Mas não é, a gente se ama de várias formas. Então é muito importante que a gente desenvolva a nossa autoestima, o nosso cuidado próprio, e que a gente comece a perceber que o outro na nossa vida, ele vem para somar. Ele vai vir para trazer mais felicidade. Vamos dizer assim, que ele vai vir para transbordar o copo. Mas nós temos que ser o copo cheio. Até porque ninguém consegue levar felicidade ao outro se aquela pessoa está com uma cabeça afundada na infelicidade. A nossa felicidade tem que estar primeiro na gente. O nosso amor tem que partir primeiro da gente. Para depois a gente conseguir aceitar o que vem de fora e fazer bom uso do que vem de fora. Realmente, nesse caso, para transbordar, para ser o excedente, e não para ser o que vai complementar. A gente tem que desenvolver bem aí essa parte desse amor nosso, não o amor egoísta, tá, gente? De é tudo meu, é tudo para mim, não olhar para o outro. Não, mas da gente se entender como um ser completo, que pode vivenciar tudo por si, e que o outro está na nossa vida para somar. E eu acho que isso, por vezes, falta muito nas relações hoje, principalmente nas amorosas, lógico, mas também em outras relações com a nossa família, da gente achar que vive infeliz porque alguém não vive da forma como a gente achava que aquela pessoa deveria viver, ou não trata a gente da forma que a gente achava que deveria ser tratado. E eu não estou falando de desrespeito, não. Estou falando porque tem gente que acha que o outro tem que dedicar a vida àquela pessoa cegamente. E não é isso. A gente tem que aprender a olhar também que a vida do outro também demanda dele. Não é só a nossa vida que demanda do outro. Questão 300. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Então, esses espíritos simpáticos, eles vão estar unidos para sempre? Ou eles podem se separar? Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem mais a mesma simpatia pelos que deixou. Então,
como nós vimos na questão que nós iniciamos, esses espíritos, eles se ligam pelas simpatias. E, logicamente, que quanto mais evoluído, o tipo de sentimento que eu vou nutrir não é exatamente o mesmo tipo de sentimento que um irmão muito mais evoluído, espiritualmente falando, nutre. E, ao contrário do que acontece aqui, que muitas pessoas acabam sendo passageiras, fisicamente falando, na nossa vida, quando esses irmãos já estão mais evoluídos, ou já atingiram um grau de elevação superior, não existe isso. Eles vão estar conectados para sempre. Mas essa conexão não é essa conexão vulgar que a gente pensa de andar junto por aí, fazer tudo junto, nem nada disso. Eles se conectam porque eles estão com um mesmo foco, uma mesma missão, que é o trabalho do Cristo, que é trabalhar também para o nosso Pai Jeová. Então, por isso que eles se permanecem conectados. Em graus inferiores, como os nossos, logicamente, cada irmão vai, por vezes, se desconectando, digamos assim, porque a caminhada não é linear. Minha caminhada não é igual a de uma amiga minha, não é igual do meu pai, da minha mãe e dos meus primos. Cada um vai caminhar a um passo, né, de uma forma. Então, por vezes, esses espíritos que não têm essa evolução tão elevada acabam se distanciando. Mas, partindo do princípio que todos nós temos a nossa oportunidade de chegar no mesmo grau, é certo que um dia todos estaremos conectados por esse sentimento, por esses mesmos propósitos que os espíritos de elevação superior se conectam. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, aqui, os irmãos também nos colocam que, além dos sentimentos, a nossa simpatia também é nutrida pela concordância dos nossos pendores e os instintos. É sempre importante lembrar que nós vivenciamos o plano reencarnatório. E, através dele, nós vamos construindo aí laços eternos. Laços esses sejam de amor ou de dívidas, infelizmente. Então, esses pendores também nos conectam. A Janaína está perguntando: quando você fala dessa desconexão, ele pode acontecer num casamento numa mesma encarnação? E como fica a questão de o que Deus uniu, o homem não separa? Então vamos lá, Janaína. Se essa desconexão pode acontecer num casamento na mesma encarnação? Sim, pode, porque cada um, as pessoas casam, logicamente, para poder dividir, né, sua vida, né, não só sua rotina física, mas tudo que envolve a vivência aqui no mundo. Só que nós sabemos que, infelizmente, nós não caminhamos no mesmo ritmo. Cada um tem um caminhar. Então, essa desconexão pode sim acontecer. E as pessoas não conseguirem continuar juntas por N motivos. Como nós hoje vivenciamos, vemos muitos casais passando por isso. Com relação ao que Deus uniu e o homem não separou. Perdão, ao que Deus uniu, o homem não separa.
esses laços que a gente vai construindo, eles não vão ser separados. Principalmente o laço que a gente teve com o cônjuge. Eles não se separam, que eu digo, a gente pode sim divorciar aqui, claro, no mundo físico, não haveria porquê, e não há, até onde eu li, até onde eu conheço a literatura espírita, uma literatura que uma lei, digamos assim, uma ordem que te imponha estar presa a uma pessoa infeliz. E que aquilo dali não te traga mais, não só felicidade, mas que te coloque em sofrimento. Não há nada no Espiritismo que nos impõe isso. Muito pelo contrário. Nós conhecemos pessoas, até mesmo do nosso ciclo, do nosso grupo, que já se separaram. E isso não impede essas pessoas de continuarem trabalhando, nem nada disso, ou as condenam a nada. Mas esses laços que são construídos aí dessas relações, eles não vão ser separados. A gente vai ter que, em algum momento, claro, se ficou alguma pendência, reaver isso. Talvez não dessa forma de casal, né, de homem e mulher, mas como uma maternidade, uma paternidade, ou algum tipo de relação de amizade, ou de alguma outra forma que proporcione, caso tenha ficado algum resquício de dívida, que ela seja quitada. Então, isso, realmente, esse laço que a gente cria de ter não só dívidas, mas todo o laço afetivo que é criado, de fato, ele não vai ser separado. Se tiver algo que precisa ser refeito, a gente vai ter que, posteriormente, colocar realmente o pingo nos is. Mas com relação ao divórcio, não há nenhuma condenação, tá, gente? Nós não somos condenados, e principalmente pessoas que vivem em situações de fato infelizes. Nós estamos falando aqui de situações do cotidiano, que trazem, sim, algumas rusgas aí, né, para a vida do casal, ou até mesmo da família, para pessoas que já têm filhos. Mas nós não temos que estar atrelados a uma pessoa que não só não soma mais na relação, não traz mais felicidade, mas que começa a causar aí um certo dano sentimental, um certo dano espiritual para a gente. Eu não vou nem entrar aqui na parte de relacionamentos abusivos, que eu acho que nem cabe. Nós sabemos que, de fato, um relacionamento abusivo, seja ele no nível de abuso mental, psicológico, ou de abuso físico, não há explicação para uma pessoa continuar essa relação, né? Mas com relação a relacionamentos que se desfazem porque esses caminhos já não se encontram mais, não haveria por que nós continuarmos presos a uma pessoa que não está ali mais caminhando no nosso ritmo. E cabe lembrar também que muito do que foi colocado, não só na época de Abraão, de Moisés, e até mesmo na época do Cristo, tinha que ser colocado de forma que aquelas pessoas compreendessem, aquelas pessoas, a gente, que nós compreendêssemos naquele tempo. Até hoje muita coisa a gente não compreende, até hoje tem muitas religiões que tomam isso ao pé da letra. Então tinha que ser colocado de forma que atendesse os propósitos daquela época. E muitas dessas leis eram colocadas dessa forma, do que Deus uniu o homem não separa, e até mesmo nos mandamentos, porque naquela época havia uma desvalorização muito grande, principalmente da mulher no relacionamento. Hoje a gente já está vendo aí uma melhoria nesse processo. Então eram formas assim
de colocar que uma separação não poderia acontecer só porque uma pessoa não atenderia aquela expectativa. Porque anteriormente, nessa época, cabia ao homem o divórcio e não à mulher. Então, a partir daí que iniciou-se, né, principalmente com o nascimento da Igreja Católica, essa ideia de que o que Deus uniu, o homem não separa, e que veio a ideia de que não poderia existir o divórcio, ou seriam banidos de muitas coisas da igreja, muitos trabalhos da igreja, e, enfim, e de receber até algumas práticas que tem dentro da Igreja Católica. Então, foi daí que iniciou isso. Mas, posteriormente, nós podemos ver, para quem gosta de estudar religião, que com a Reforma Protestante, isso começou a ser quebrado. E algumas religiões protestantes começaram a admitir o divórcio, até mesmo porque muitas pessoas viviam infelizes ou em relacionamentos abusivos. Não sei se eu te respondi aí, Janaína, se ficou mais alguma dúvida. Não, tudo bem. Tem uma parte, se eu não me engano, mais para frente, ou a gente já passou, eu posso olhar depois com calma e te passar. Aqui no livro mesmo, dos Espíritos, ou no Evangelho, agora eu não lembro exatamente, que fala sobre isso. Eu vou procurar e te mando lá no grupo. Na questão 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. E aqui os irmãos reforçam o que a gente já leu nas outras questões, na igualdade dos graus de elevação. Então, essa simpatia perfeita está aí na igualdade do grau de elevação. 303. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? E aqui a gente vai até falar um pouquinho aí do que a Janaína colocou lá em cima, né? Se há essa possibilidade de até mesmo nessa encarnação duas pessoas começarem a caminhar em ritmos diferentes. Então, podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? Sim, todos o serão, porque nós temos o mesmo destino, né? Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera onde residiu o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas, o encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Então, aqui os irmãos voltam a nos explicar que mesmo espíritos que hoje não estão no mesmo grau de elevação, eles podem sim se aperfeiçoar e se alcançar posteriormente. Ainda aqui nessa pergunta, na última, eu vou até ler aqui para a gente poder fazer um compacto aqui do que a gente está estudando. Aqui na 303A, os irmãos também vão falar do caso que a Janaína colocou, os espíritos que são simpáticos podem deixar de ser. 2 espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for preguiçoso. Vou ler a nota aqui de esclarecimento. A teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas, sendo necessariamente limitada
a esfera de ideias. Eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos que se teriam servido durante a vida corpórea. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos criados um para o outro tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, o que a gente pode perceber é que o espírito, ele pode se conectar em determinado momento e se desconectar. Eu achei que fosse nessa, que fosse citar. É porque eu li ontem, ia numa questão mais para frente. Os espíritos, a gente vai ler mais para frente, provavelmente na semana que vem, uma parte em que nos esclarece que os espíritos, eles podem estar conectados aqui nesse momento e até mesmo por meio do processo de desencarne e na erraticidade, já não ter mais aquela conexão com o espírito que esteve ao lado dele durante a última encarnação. Então, voltando novamente à dúvida da Janaína, a gente pode viver isso também aqui na nossa encarnação. A gente ter essa conexão muito forte com uma pessoa e com o passar do tempo, essa conexão ir se tornando mais etérea, né, mais fluida, até se desfazer. Nós podemos tomar de exemplo, amizades que nós tivemos ao longo da nossa vida. Uma amizade, por exemplo, de colégio, de juventude, ou até mesmo com primos que eram muito mais fortes em determinado tempo e que a gente julgava que aquilo seria para a vida inteira. Com o passar dos anos, não só pelos rumos que a vida vai tomando, mas também pelo tipo de ideias, sentimentos que a gente começa a nutrir, cada um de formas diferentes, a gente acaba se afastando. Vou tomar como exemplo o que a gente tem vivenciado nos últimos anos por conta de cenário político no nosso país. E aqui eu não vou defender nenhum lado nem o outro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quantas famílias nós vimos que pessoas muito unidas se afastaram por conta de contexto político. E a gente sabe que nesse termo é errado a gente se deixar levar por esse tipo de discussão, minar relações assim, que deveriam ser laços mais profundos, lógico, mas tomando como exemplo, olha como as pessoas acabam se afastando por nutrir coisas diferentes, pensar de formas diferentes. Então, quando a gente está falando só de política, a gente já consegue fazer isso. Imagina quando uma pessoa começa adolescentes, que começa a sair e ter uma vida de saída desregrada, não estou julgando aqui quem sai, mas assim, quem começa a achar que a vida é isso e começa a levar a vida desregrada só para isso, e tem o outro adolescente que leva uma vida mais equilibrada, que até sai, faz o que qualquer jovem faz, de sair, se divertir, mas ele também vai estudar, ele também vai ficar em casa, ele vai ver uma série, ele vai estar com os pais, com os amigos. Essas pessoas já começam a estar em caminhos diferentes e acabam se afastando. Assim, logicamente, também se dá com as nossas relações afetivas, mesmo as que têm laços mais profundos, como, por exemplo, um casamento. Mas só ratificando o que foi colocado aqui, né, pelos irmãos, para a gente poder encerrar esse item. Nós temos, sim, essas conexões. Logicamente que elas serão só conexões, de fato, eternas e certeiras, quando nós alcançarmos um grau superior de elevação, mas nós não temos nenhum espírito que seja a nossa metade eterna, nem nada disso.
Nós temos, claro, espíritos que nós temos vínculos muito fortes, às vezes não só pelo sentimento, mas também pela trajetória de outras encarnações, pela história que a gente construiu junto. Mas isso não quer dizer que ele seja uma metade do outro. Ele é só um espírito que caminhou junto, foi se desenvolvendo junto, ou até mesmo que errou muito junto, e a gente sabe que mesmo assim a gente constrói laços nisso. O próximo tópico é lembrança da existência corpórea. 304. O espírito se recorda da sua existência corpórea? Sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te afirmo que, algumas vezes, ri de piedade de si mesmo. Então, sim, a gente se recorda das nossas existências corpóreas, sim. E aí os irmãos vão nos esclarecer, ao longo desse tópico, que essas lembranças, elas não se dão de maneira completa, esmiuçada, de coisas pequenas que não acrescentariam na nossa evolução, mas que nós nos lembramos, sim, de maneira geral, e principalmente dos fatos que ficaram como lição, ou que foram grandes marcos para a nossa trajetória. Tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. Então, esse homem, ao recordar, esse espírito, ao recordar das peripécias, digamos assim, de encarnações passadas, ele até consegue rir desses momentos de ignorância, digamos assim, que ele já teve. Assim como, com certeza, já deve ter acontecido muitas vezes com a gente. Acontece hoje, enquanto encarnados, quando nós olhamos para trás e a gente consegue ver aí como lidamos com algumas situações, como perdíamos a paciência fácil, como tratávamos as pessoas de maneira grosseira. A gente olha para trás e acaba até tendo vergonha de algumas atitudes. Então, assim também se dá quando nós estamos na erraticidade, temos a recordação das nossas encarnações passadas. Vamos conseguindo aí desenvolver essa análise das nossas falhas, dos nossos enganos. Questão 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Não, ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida que nela fixa a sua atenção. Nós já estudamos aqui que, ao desencarnarmos, muitas coisas não se recobram de imediato, mesmo até da encarnação que estamos agora. Por exemplo, hoje, ou nessa encarnação, se eu desencarnar amanhã, talvez eu não me lembre até de muita coisa que aconteceu nesta encarnação, porque nós sabemos que o desenlace do corpo, do perispírito com o corpo, dependendo do grau de elevação, como nós sempre temos que usar aí essa lupa, esse filtro, essa lente do grau de elevação do espírito, é ele que vai determinar muitas coisas. Então, até mesmo recordar não só fatos dessa encarnação, mas também de encarnações passadas, depende muito do grau de elevação desse espírito, para como que ele vai estar após o desencarne, se ele está com aceitação, se ele está revoltado, se ele já vai de fato conseguir ir para uma colônia no qual ele consiga se refazer, se restabelecer, e já poder ter acesso a essas informações e ir recobrando com o passar do tempo, ou se será necessário um sono restaurador, ou se ele até mesmo terá que ir
para uma outra colônia não tão feliz assim, dependendo da vivência dele aqui. Então, até mesmo para em qual grau, em qual velocidade essas reencarnações vão sendo recordadas, isso depende muito da elevação do espírito, do conhecimento do espírito. A Laís colocou aqui que na Igreja Católica não pode receber a hóstia se não for casado pela igreja. Sim, Laís, não pode receber se não for casado e também se a pessoa se separar. Ela também não tem... se ela se separar e quiser casar, não pode casar novamente, né, pela igreja. Se ela for separada, se eu não me engano, também não pode. Ou se ela não casar novamente pela igreja, porque ela não vai conseguir, né, não é aceitável. Mas se ela, porventura, casar no civil ou morar junto com alguém, se eu não me engano, também não pode. É só, de fato, ou a pessoa solteira ou casada, ou, se eu não me engano, se ela separar, mas não se vincular mais a ninguém. Mesmo que de maneira que não seja reconhecido pela igreja. Não pode mais ter esse vínculo. A Edna colocou que às vezes a gente olha para trás e parece que já somos outras pessoas, por evoluirmos ou não. Sim. E é muito bom, Edna, que a gente já consiga ter esse discernimento aí do que foi mudando ao longo do tempo. Até como o irmão colocou aqui na orientação, é muito bom quando a gente consegue olhar para trás e rir desses atos ignorantes que nós tivemos. E perceber também o que ainda falta para a gente melhorar aí mais um pouco, principalmente nessa encarnação. Se a gente já tem essa capacidade de detectar aí o que está ainda meio capenga, que a gente já comece a trabalhar nessa melhoria. Questão 306. E a gente volta aqui, Edna, até antes do ler 306, a gente volta novamente na oração da nossa irmã Marinês, que falou aí sobre a gente se conhecer melhor, né? Termos o autoconhecimento aí. 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para sua condição de espírito, mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Então, nós espíritos, nós só recordamos de fato das coisas que trouxeram algo pra gente, seja algo positivo ou negativo. São os marcos que tiveram consequências que importam para a nossa recordação. Aquelas pequenas coisas, seja coisa rotineira ou coisas que pouco importaram de fato na nossa vida, a gente não vai ter essa necessidade de recobrar, né, de recordar. Mas há coisas que é importante sim o espírito recobrar. Não só para assistir a sua caminhada evolutiva, mas também para reconhecer que houve um ato falho e que ele precisa recomeçar para reaver esse ato falho, né, essa perca de tempo. Então, ele de fato só vai lembrar aí das coisas que trazem, digamos assim, dos acontecimentos históricos da vida dele, que trazem alguma carga aí significativa para a vida dele. Vou ler a última aqui para a gente encerrar. Vou tentar ler a A e a B que a gente encerra 306. Poderia lembrar-se dela se o quisesse? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes.
seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Então não haveria por que esse espírito ficar perdendo o tempo dele, lembrando aí de acontecimentos que não trazem o menor sentido, não somam em nada. 306b. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que, em cada existência, deixa algumas impurezas. Então, nós vemos aqui, né, encerrando, que, logicamente, que quando nós estamos na erraticidade, a nossa capacidade de compreensão é muito mais apurada, é muito mais aberta, desenvolvida, do que quando estamos aqui presos num corpo físico. E a gente consegue compreender muito melhor essas... Perdão. A gente consegue compreender muito melhor a nossa necessidade de desenvolvimento e o que nós temos aí que desenvolver, né? Ainda. Então, o importante aí que a gente pode até desenvolver durante a erraticidade é aprimorar essa capacidade de autoanálise nossa, das necessidades aí de desenvolvimento do nosso espírito. Eu acho que a minha internet travou. Então, irmãos, eu vou parar aqui na 306b e a partir da semana que vem, questão 307. Alguém tem mais alguma colocação? Janaína, eu vou procurar aqui, tá? E vou te mandar, porque eu lembro sim que tem, eu não lembro agora exatamente se é só no Livro dos Espíritos ou se tem também no Evangelho, se eu não me engano. E eu te mando lá no grupo, tá? No nosso grupo do WhatsApp, falando sobre essa citação. Dadá, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, no Evangelho. Ah, obrigada, Cineia. Linda, né, gente? Maravilhosa. Obrigada, Cineia. Prontinho aí, Cineia. Ela é muito eficiente, Janaína. Ela é demais. É por isso que o mentor colocou ela aí, ó, à frente, ela e Del, porque senão, tá vendo? Se dependesse de mim, ó, caduca na idade que eu tô, minha filha. Não lembro de nada. Imagina. Brincadeiras à parte, agradecer a participação de vocês. Espero que tenha sido esclarecedor para todos. Qualquer dúvida, por favor, sempre que vocês estiverem participando do nosso estudo, não deixem de colocar aqui, de participar. É um espaço, a gente sabe que a pessoa que está aqui responsável pelo estudo toca o estudo, né? Mas é um espaço e é a hora que a gente tem para dividir realmente o nosso conhecimento, de ter essa interação. Então, agradeço a presença de todos. Vou colocar aqui para a gente o nosso hino e a nossa oração de encerramento. Que tenhamos aí uma semana de paz, abençoado, muita saúde para todos nós. Muito obrigado pela presença de todos e tenham uma boa noite. Entre a terra e os céus, a vida acontece sobre a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. A aliança divina que restaura, renova, teu poder frutifica das raízes do nosso Senhor. Floresceu o renovo do ser, entre idas e vindas do além, esperança conduz para o bem, sentimentos e ações pueris
se transformam em imenso jardim, que emana o evangelho de luz, instrumento que a vida conduz. Entre a terra e os céus, a vida acontece sob a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. A aliança divina que restaura, renova, teu poder frutifica das raízes do nosso Senhor. Floresceu o renovo do ser, entre idas e vindas do além, esperança conduz para o bem, sentimentos e ações pueris se transformam em imenso jardim, que emana o evangelho de luz, instrumento que a vida conduz. Entre a terra e os céus, a vida acontece sob a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. E assim, querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, nós agradecemos a imensa oportunidade desse encontro, onde renova as nossas energias, nos enche de esperança, como a nossa alma fica em paz, participando desses encontros. Sabemos, Senhor, que não importa o que aconteça, o Senhor sempre estará ao nosso lado, com teu amor incondicional, nos dando novas oportunidades. Se cairmos, sabemos que tuas mãos estará estendida para nos levantar. E se sentirmos vontade de chorar, sabemos que temos o seu ombro amigo para nos apoiar. Obrigada, Pai, por esse amor gigante por nós. Sabemos que só através da fé é que conseguimos nos conectar com mais facilidade com o Senhor. E ela que nos dá força a perseverarmos no bem. Ajuda-nos a sermos firmes no propósito da evolução espiritual e das conquistas que almejamos. Que a gratidão possa ser nossa companheira diária, pois assim vamos valorizando nosso dia, as oportunidades que vai se abrindo ao longo do dia. E aproveitando, Senhor, obrigada por mais esse dia que está findando, por estarmos aqui todos juntinhos, em pensamento. E aproveitando, Senhor, queremos exercer a fraternidade e pedir ao Senhor que possa juntar nossas orações e levar aos nossos irmãos que estão em aflição, em preocupações e com suas enfermidades. Que o Senhor possa levar a eles o alívio, a serenidade, a cura, se for possível. E assim, Senhor, pedimos a tua bênção para todos nós. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja.